Glória a Deus, né? Então eu fico muito feliz assim de poder postar alguns vídeos aí para os irmãos, para as irmãs aí que gostam de ouvir os hinos no violão, tá? Para quem não sabe, esse estilo de violão que eu acabei de tocar, ele chama violão fingerstyle. É um sistema quase parecido com o violão clássico, né? A diferença é que o fingerstyle você usa os acordes juntos com a melodia, né? Aí fica bonito. Isso aí não precisa ter conhecimento teórico, é somente prático, tá? E eu vou deixar aqui meu convite, vou deixar abaixo do vídeo aí um mini curso gratuito para iniciante que não sabe nada de violão, quer aprender a tocar os hinos da Congregação Cristã no Brasil. Vou deixar abaixo do vídeo meu mini curso gratuito, tá? Para você fazer parte dessa, vamos dizer assim, dessa comunidade que está crescendo cada dia mais, né? Fico muito feliz, tá? E se caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, curte, comenta e compartilhe, tá? E também vou deixar abaixo do vídeo o meu WhatsApp para você que queira ser meu aluno oficial. Se você quiser fazer uma aula comigo via WhatsApp, você deixa, vou deixar o meu contato abaixo do vídeo. Entre em contato comigo, Éder, quero saber a respeito das aulas online de hinos da CCB. Já vou direto ao ponto, já vou te ensinar a tocar os primeiros hinos, tenho certeza, tá? Fazer igual o nosso aluno aí, o irmãozinho aí, Guilherme, né? Lá de Portugal. Ele tá fazendo aula comigo de violino, tá? Para quem não sabe, eu dou aula de violão, violino, teclado e outros instrumentos musicais. Caso no seu caso não é o violão, você quer outro instrumento, só entra em contato comigo. A gente pode estar conversando e ver o instrumento que você está a fim de aprender, tá ok? Compartilha para os seus amigos, para os familiares, tá? Se você gostou desse vídeo. E deixa um joinha e um curtir aí para nós, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com a paz de Deus.